Olá, irmãos do Verbo da Vida Salvador, pastor Raimundo, irmã Vânia, pastor Samuel, Patrícia, todos os pastores e irmãos daí. Aqui é o Jefter, para quem não me conhece, missionário aqui no Japão e pastor da Igreja Verbo da Vida de Tóquio. E eu quero, através desse vídeo, brevemente agradecer sempre ao apoio de vocês. Muito obrigado por pegar junto com a gente, acreditar nessa visão que Deus colocou nos nossos corações. Vocês fazem parte de cada fruto aqui. Quero dizer para vocês que muitos japoneses têm sido alcançados pela palavra de Deus. Olha que lindo, são japoneses que nunca antes tinham ouvido falar sobre Jesus, nunca antes tinham entrado numa igreja, a maioria deles, e hoje eles estão tendo a oportunidade de conhecer Jesus, a palavra de Deus. Eles estão recebendo essa palavra com o coração aberto. É tão lindo ver eles, irmãos, nos cultos de orações, se rendendo ao Espírito Santo, orando em línguas, são batizados no Espírito Santo. E eu quero dizer que você faz parte disso. Muito obrigado mesmo por acreditar nessa visão, por acreditar conosco. Vamos alcançar Tóquio. Estamos com planos ousados para o ano que vem. Cremos na Escola Verbo da Vida de Tóquio. Estamos crendo também para a reforma do local que nós conseguimos sobrenaturalmente, irmãos, este ano. E está sendo maravilhoso realizar os cultos ali. Nós precisamos fazer uma reforma no primeiro andar e eu sei que vai acontecer. E vamos ter uma sala para criança, cozinha para o pessoal ali da igreja. E a gente vai conseguir fazer essa festa todo domingo, para a glória de Deus, e ali vai também funcionar a Escola Verbo da Vida. Então vamos avançar, vamos alcançar Tóquio. Arigatou! Eu declaro que você entrou num caminho sem volta. O seu caminho agora é de prosperar, é de enriquecer, é de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque quem tem o manto, quem carrega a unção do Senhor, a arma forjada contra ti não vai prosperar. Deus está nos anunciando um tempo onde coisas inusitadas vão acontecer, onde caminhos serão abertos, onde coisas que não existiam vão passar a existir. Aquilo que não tinha passa até agora, porque Ele está te anunciando com antecedência. Essas coisas se movendo na minha congregação. Eu quero a total medida, a plenitude da medida dos dons do Espírito. Eu quero a operação de milagres. Fé especial. Não serão diminuídos. Diabo, você não vai diminuir minha igreja. Você não vai diminuir o rema. Pelo contrário, é multiplicação. Algo novo vem sobre a sua vida. Algo novo vem. Eu estou sentindo cheiro de coisa nova. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo te empolgar, não. Eu estou profetizando.
amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga isso, queridos, e se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Levante suas mãos, queridos, e diga: em teus braços é o meu, nos braços dele, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E diga: seu amor, o seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Diga: em seus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços nós descansamos. Nós confiamos. E diga: se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Diga: em seus braços é, nos braços dele nós descansamos. Diga mais uma vez: em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo. Diga para terminar: em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Diga isso, queridos, faça dessa parte da letra a sua oração nesse momento. Diga: nos braços dele, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso.
de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui mais uma noite, nessa quinta-feira poderosa, abençoada, depois de termos ouvido esse louvor maravilhoso. Nós temos 2 momentos especiais. O primeiro é sobre a palavra de Deus, no que diz respeito a dízimos e ofertas. Eu quero ler um texto para abençoar a sua vida. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 34 e 35, dizem assim: Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, nós temos esse momento, que é um momento especial, onde nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas e apresentamos ao Senhor a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito para conosco. Com os dízimos, queridos, nós mantemos a nossa fidelidade, é um princípio. Nós honramos ao Senhor com 10% de tudo aquilo que chega às nossas mãos. E a oferta é aquilo que vai no nosso coração, aquilo que você sentir no momento de dar ao Senhor, pode ser menos que o dízimo, igual ao dízimo, maior do que o dízimo, vai daquilo que está no seu coração. É a sua oferta de gratidão ao Senhor. E a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Existe um Deus chamado Mamon, ele é o Deus da riqueza, não é? Do dinheiro, na verdade. E o único meio de você poder quebrar as forças dessa entidade é justamente sendo generoso. Porque essa entidade costuma ou dar às pessoas dinheiro demais, ao ponto delas amarem o dinheiro, ou deixá-las pobres demais, para que elas venham a duvidar de que existe um Deus que pode supri-la. Então, quando eu sou generoso, quando eu dizimo, quando eu oferto, tanto na igreja quanto na vida de irmãos, estou quebrando as forças desse mamon, estou cumprindo a palavra de Deus, dizendo que realmente melhor é dar do que receber. Então, nesse momento, você sinta-se à vontade para ofertar, para dizimar. Nós temos aqui as nossas plataformas digitais. Você pode acessar qualquer uma delas, o QR Code, a conta, o Pix, e fazer o seu depósito, sabendo que o seu dízimo e a sua oferta será muito bem utilizado na casa do Senhor. É para mantimento na casa de Deus, tá bom? Faça isso e seja ricamente abençoada. Mantenha esse princípio na sua vida. Isso vai fazer de você uma pessoa feliz, tá bom? Porque nós não estamos presos a outro Deus que não seja o Senhor, o nosso Deus, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. Então, e agora nós vamos falar da palavra de Deus. Vamos ter um momento de meditação na palavra de Deus. Esperamos que essas palavras possam fluir daqui até você, chegando no seu coração, abençoando a sua vida. É interessante que você observe bem, estou falando não sei para quantas pessoas, né? Por trás das câmeras tem muitas pessoas assistindo, mas cada pessoa ouve do modo que quer. Por isso Jesus Cristo disse, olha, preste atenção no modo como você ouve, porque o modo como você ouve vai determinar aquilo que você vai receber. Se tiverem aí 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, são 50, 100, 200 ministrações sendo recebidas. Mas aquele que alinhar a sua audição ao que a palavra de Deus diz, vai usufruir do fruto da palavra de Deus. Tá bom? Então, esta noite, nós queremos falar sobre oração, não é? Oração é um assunto fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem oração. Orar é fundamental, não é? Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos vários ensinamentos acerca disso. Mas no mundo secular, nas religiões seculares, tipo os muçulmanos, eles oram, os judeus, eles oram, os budistas, eles oram, várias religiões exercem essa prática. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia, os judeus oram 3 vezes por dia, os budistas oram várias vezes por dia. Mas a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que a orientação de Cristo para o cristão é orar sem cessar.
Não existe tempo, momento estipulado para que nós venhamos a orar, a falar com Deus. Nós podemos falar com o nosso Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é uma prática, uma boa prática, que uma vez desenvolvida, que uma vez praticada, só traz benefícios para a vida do cristão, porque, amados, nós temos um Deus que é vivo e que quer se relacionar conosco. E quando nós não nos relacionamos com Deus, nós deixamos uma porta aberta. Precisamos não apenas vir à igreja, receber Jesus como Senhor, receber a palavra, não. Precisamos também de uma vida de oração. Precisamos de momentos com o Senhor, para que tenhamos intimidade com Ele. Então, o que seria a oração? A oração é essa aproximação de Deus, por meio de palavras, por meio de pensamentos, quer você esteja num local particular, quer você esteja num local público. Orar é isso. Oração é se aproximar de Deus através de palavras ou através de pensamentos, tá? E há um certo escritor que ele usou a seguinte expressão falando sobre oração, bastante interessante. Ele disse: a oração é uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. E isso é um fato. Para algumas pessoas, orar é algo pesado, né? É algo difícil de se fazer. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que orar é fundamental. E é realmente um meio de nós nos deleitarmos em Deus. Quando nós entramos na presença do Senhor e começamos a adorá-lo, e a sua presença enche o ambiente onde nós estamos, nós não queremos mais sair dali. Nós queremos permanecer naquele lugar por mais tempo, porque a presença de Deus invade o local de tal forma que se torna tão agradável que nada mais é interessante para nós que não seja a sua presença. Numa condição dessa, muitos não sentem fome, não sentem sede, não sentem cansaço, pelo contrário, quanto mais permanecem ali, mais têm suas forças restauradas. Então, orar é bom demais. Oração inclui confissão, inclui adoração, comunhão, gratidão, petições pessoais e intercessão por outras pessoas. São vários tipos de oração. É uma prática saudável, é uma prática aconselhável para todo aquele que serve a Deus. Porque através da oração mantemos comunhão com o Senhor. Qual seria o propósito da oração? Amados, um dos propósitos da oração, nós sabemos que é manter comunhão com Deus, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é interceder. Mas uma das prerrogativas, ou dos propósitos principais da oração, é tornar legal as ações de Deus na terra. Por quê? Porque nada Deus fará aqui sem que o homem ore. Por isso há necessidade de se relacionar com Deus, de se receber de Deus através da oração, as direções, as orientações, para que demos passos respaldados no poder de Deus, na autoridade de Deus, que está acompanhando aquela ação que nós tomamos, mediante uma direção que recebemos dele. Então, nessa terra, se você vai agir, você ora. Por quê? Porque você abre a legalidade de Deus para operar naquele lugar. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, Satanás domina esse reino é dele, porque foi-lhe dado legalmente, é o que diz a palavra de Deus. O diabo disse isso a Jesus Cristo não rebateu essa palavra porque é fato. Satanás recebeu essa legalidade, e para que nesta terra nós possamos desfrutar do agir de Deus, como novas criaturas, como pessoas que estão aqui, mas não pertencem a este mundo, porque fomos resgatados, nós fomos transformados, nós não somos a mesma criatura, vivemos nesse mundo em um corpo físico, mas toda essa legalidade que veio para nós foi através de Jesus. Então, quando nós neste mundo falamos, quando nós neste mundo decretamos, quando nós oramos, nós abrimos as portas para Deus legalmente agir nesse lugar. Então preste atenção, você
encontra uma pessoa oprimida, uma pessoa endemoniada, uma pessoa doente, você vai orar em nome de Jesus e então Deus vai agir através da sua oração. Você vai dar legalidade à ação de Deus sobre aquela vida. Se você não fizer isso, Satanás vai continuar oprimindo aquela pessoa até que ela morra. Mas você é um instrumento de Deus, que através da oração, você faz com que Deus se torne real, claro, o seu poder se manifeste nessa terra, através de sinais, através de prodígios, através de maravilhas, através da manifestação do poder de Deus. Então, orar é tornar legal as ações de Deus, é se comunicar com Ele, é interceder, é amá-lo, é adorar. Existem muitos aspectos da oração. Mas existem algumas coisas importantes que nós queríamos frisar nesta noite, porque são coisas que vão abençoar a sua vida e que vão dar àqueles que realmente gostam de orar e vão alertar aqueles que ainda não desenvolvem o mesmo prazer, para que pratiquem esses passos ensinados por Jesus, para que a sua vida de oração seja frutífera. Nós observamos que Jesus Cristo, amados, quando ele andou nessa terra, ele falou várias coisas sobre a oração. Ele ensinou várias coisas, ensinou o Pai Nosso, ensinou várias coisas sobre a oração. Mas ele é o nosso principal exemplo. E existem algumas coisas na vida de Jesus Cristo, algumas pérolas, que nós precisamos observar na vida dele e trazer para as nossas vidas, para que aquilo que ele ensinou produza o fruto que ele deseja que seja produzido. Por exemplo, vamos lá. A Bíblia diz em Mateus, se você quiser anotar, hoje é uma noite de ensino, tá bom? Mas se você quiser anotar os textos, vá anotando. Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6, eu vou ler na versão da mensagem, para ficar mais claro possível. Eu quero ser o mais claro possível nesta noite. Então, preste atenção. Mateus 6, de 5 a 6. Jesus ensinando, ele disse assim: e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Dessa forma, desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. Essa versão é a versão da mensagem, ela traz o texto de Mateus capítulo 6 de uma forma bem clara. Por quê? Porque os judeus costumavam, amados, orar nas esquinas, fazer orações em voz alta, para serem vistos pelas pessoas. Aquilo era um espetáculo. E olha que judeu ora, hein? Judeu ora pra caramba. Se for comparar judeu com cristão, meu irmão, a gente perde. Tenha certeza. Só que as orações daqueles religiosos eram dessa forma. E nós observamos pela palavra de Deus que Jesus traz uma instrução. Ele diz assim: procura um canto tranquilo, onde você fique só. A Bíblia, em outras versões, diz que você entre lá no seu quarto, feche a porta. E ali você ora ao seu Pai. Jesus Cristo, nessa versão, ele mostra que é como se nós descobríssemos, não é verdade? Descobríssemos a graça de Deus ali, em um momento a sós com Ele. Você pode ter as suas orações durante todo o seu dia. Quando você está no seu carro, você está orando em língua. Quando você está lavando a louça, você está orando em línguas. Quando você está na fila do banco, na fila do supermercado. Quando você está fazendo a sua caminhada. Quando você está entre uma atividade ou outra na academia, você pode estar orando em línguas. Não é deste momento que Jesus está falando. Esses momentos mantêm você em comunhão com Deus.
Tá certo? Preste atenção a isso. Mantém você consciente, mantém você ligado. Cada momento desse em que você diz, Pai, obrigado porque o Senhor está aqui comigo, você ativa a consciência de que Deus está com você. É por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Não é para você ficar andando por aí feito um zumbi, de olho fechado, mostrando que está orando. Não. É a consciência da presença de Deus. Pastor Bud falava muito sobre isso, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, preste atenção. Jesus falou sobre esse aposento. Ele falou de você ir para um local secreto, você trancar a porta e orar ao Pai, você e Ele. Então, Ele vai se fazer presente naquele lugar, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai manter comunhão contigo de uma forma particular, exclusiva. Jesus passou esse ensinamento com um propósito muito interessante. Qual era o propósito de Jesus nesse ensinamento? É o foco, irmãos. O foco. Quando você vem para a igreja, está aqui em comunhão, debaixo da unção coletiva, você está orando? Está. Mas esse não é este momento do qual Jesus falou aqui. Não adianta você ser um cristão e apenas vir à igreja nos cultos de oração às terças-feiras, orar antes ou depois de cada reunião e passar a sua semana sem observar que Jesus disse, vai para o teu aposento, para o teu local secreto, fecha a porta e fala comigo ali, porque eu quero falar só contigo. Então, quando nós não observamos isso, a nossa vida fica frágil. Você tem uma vida espiritual frágil. Se aparecer um endemoniado, se aparecer uma pessoa enferma, você não tem condições psicológicas de agir. Por quê? Porque você orou terça-feira e hoje é sexta, já se vão aí uns 2, 3 dias, você nunca mais orou sozinho com Deus. A consciência de vida cristã, de autoridade, de poder, de unção foge de você. Por quê? Porque tu está nesse mundo, irmão. É 24 horas vendo o mundo, é 24 horas respirando o mundo, é 24 horas andando nesse mundo. Só que Jesus disse que nós podemos fazer isso tudo ligados nele. Então eu ando neste mundo como um filho de Deus, como um cristão, como alguém que faz a diferença. Então preste atenção, o que Jesus fez aqui? Ele mostrou o foco, ele queria foco. Você precisa focar. Então, para focar numa reunião ou em um culto onde a unção é coletiva, não é a mesma coisa. Aqui todos levantamos as mãos, aqui todos adoramos, aqui todos buscamos, ouvimos os louvores, nos enchemos da presença de Deus. É muito bom, mas o Senhor quer mais. Ele quer um momento contigo, em particular, todo dia. Entrar no lugar secreto. Algumas pessoas dizem, eu não consigo passar, porque eu particularmente considero que o cristão que ora menos que 1 hora, irmão, precisa rever conceitos. Quando Jesus foi preso lá, que os discípulos ficaram orando, ele voltou e disse, vocês não puderam orar comigo nem 1 hora. Então 1 hora é o padrão que a gente estabelece, mínimo, para se orar ao Senhor. De tempo para o Senhor. Então quando você não estabelece isso, como fica a sua vida? Como fica a vida do cristão? Jesus mostrou algo que precisava de foco, né? De visão focada, de coração aberto, num local fechado, sem que as pessoas lhe incomodassem de forma alguma. Era necessário estar com Ele. Ele disse que esse era o meio que nós deveríamos utilizar para orarmos ao Senhor. Então ele estabeleceu o foco. Agora, observa bem. Foco é fundamental. Quando nós observamos a própria vida de Jesus, em Lucas, por exemplo, capítulo 4, Mateus capítulo 4, por exemplo, os primeiros versículos, falam sobre a tentação de Jesus. Não é isso? Falam sobre a tentação de Jesus. Agora, observa comigo uma coisa. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de ter sido batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito, preste atenção a isso, e o próprio Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você quiser analisar na sua Bíblia, você veja aí. Diz que ele foi para ser tentado pelo diabo. Agora, eu faço a pergunta. Por que ele foi levado
para ser tentado pelo diabo no deserto. Será que o diabo só estava no deserto? O diabo não estava na cidade? O diabo não estava nos outros lugares, só estava no deserto? É lógico que ele não estava apenas no deserto, amados. Mas por que o deserto? Você acha que o Senhor foi para o deserto apenas para ser tentado? Amados, ele não foi para o deserto apenas para ser tentado. Durante aquele período em que ele estava naquele deserto, ele orava ao Senhor. Era da sua prática fazer isso. Então ele estava ali, só que ele não levou a rede social para aquele lugar. Ele deixou os discípulos e todas as pessoas na cidade, ele foi só. Você prestou atenção a isso? O diabo está em todos os lugares, isso é fato. O Espírito Santo o conduz para o deserto, isso é fato. Para ele ser tentado pelo diabo, isso é fato. Mas o Espírito Santo também não é burro. O Espírito Santo não iria deixar Jesus Cristo para ser tentado como foi, diante de multidões, de pessoas, onde ele poderia perder o seu foco. Por quê? Porque ele era homem tanto quanto eu sou, tanto quanto você é. Ali era o Jesus, homem, despido de todo o seu poder, despido de toda a sua glória, enfrentando o seu arqui-inimigo. Ora, Jesus Cristo poderia destruí-lo assim. Mas por que não fez? Porque estava destituído de toda a sua glória. Precisava de estar em um local deserto, em um local afastado, focado, porque se ele mostrou que é necessário foco para vencer o diabo como ele venceu, amados, será que isso não tem nada a ver com entra no teu aposento e dobra o teu joelho e foca ali no Senhor, para que Ele te responda, para que você tenha comunhão com Ele e também possa vencer as mesmas situações difíceis da vida? O Senhor Jesus estava ali, venceu o diabo. A Bíblia diz que depois que ele teve fome é que os evangelistas registram as 3 tentações. Mas ele foi tentado durante todo o tempo que estava ali. E você acha que 40 dias Jesus no deserto nunca orou? Nunca falou com o Pai? E o relacionamento dele com os anjos? Isso não existe, amados. Ele estava ali em consagração, em busca ao Senhor. E pôde vencer o diabo e iniciar poderosamente o seu ministério. Então, fica esse alerta para nós. Jesus foi para o deserto. Mas quando observamos a palavra falando sobre essa questão de foco, dessa prática, dessa pérola da vida de Jesus Cristo, observa alguns textos que eu vou passar para você. Eu vou ler todos eles, são textos pequenos, se você quiser você anote. Para que você entenda que era a prática da vida de Jesus Cristo. E essa prática está baseada justamente em Mateus capítulo 6, que foi o texto que lemos, versículos 5 e 6. O que ele diz? A Bíblia diz assim, em Mateus no capítulo 13, Mateus capítulo 14, versículo 23, diz que tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus só em um monte, ou seja, foco, isolado. Ele deixou a mídia de lado e foi para o monte. Segundo, Marcos capítulo 1, versículo 34 e 36. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele foi só para um lugar deserto, montes desertos, sozinho, orar. Lucas, no capítulo 5, versículo 15 e 16, diz que a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ele se retirava para desertos e ali orava. Ele deixava a mídia e ia para os desertos. Lucas, no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Mais uma vez, Jesus se isolando em um monte
para orar. Secreto, sozinho. Ele e o Pai. Era como se ele fosse para a oração, se carregasse do Pai, se carregasse do poder de Deus e saísse dali e viesse distribuindo poder, libertação, cura, salvação para os homens. E depois voltava para o monte para buscar, ia para o deserto para orar, sozinho. Ele não levava a mídia com ele. Outro detalhe, Lucas no capítulo 9, versículo 18 a 20, diz que aconteceu que estando ele só orando, ele estava sozinho orando, e ali com eles estavam os discípulos. E os discípulos perguntaram, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Ele perguntou aos seus discípulos, quem diz a multidão que eu sou? Quem diz a multidão que eu sou? Ele estava também sozinho orando. Em Lucas, no capítulo 22, para terminar esses detalhes, Lucas, no capítulo 22, do verso 39 ao 42, diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. A Bíblia diz, algumas versões dizem que é um tiro de pedra. Ou seja, essa distância eram mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, mesmo ali, antes da crucificação, a Bíblia diz que ele deixou os seus discípulos e andou uns 30 metros e ficou só, foco, e foi orar. Ele não ficava entre os seus discípulos, ele não queria perder a sua atenção. Existia um momento em que ele estava com os discípulos, em que ele ensinava aos discípulos, em que ele curava os enfermos, em que ele expulsava os demônios, em que ele levantava vidas, ressuscitava vidas. Mas havia também os momentos em que ele saía daquele contexto, ia para um lugar secreto e ali ele orava ao Pai. Amados, eu vejo que nesta passagem, nestas passagens, nessa expressão de Jesus, do lugar secreto, ela confronta muitos cristãos hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda isso. Quando Jesus foi para um lugar secreto, e quando ele nos ensinou a ir para um lugar secreto, ele estava mostrando como fazer. Só que hoje em dia nós vemos que muitas pessoas não exercem uma vida cristã frutífera, não têm resposta de oração, não têm comunhão profunda com Deus. Primeiro por quê? Primeiro porque não tem esse tempo com o Senhor no secreto. Segundo, oram em qualquer lugar, de qualquer forma. É lógico que se eu estou dirigindo um carro e estou orando em línguas, eu estou me edificando. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de um momento de comunhão particular com Deus, onde é você e o Senhor para que a graça dele flua sobre a sua vida, para que você receba algo a mais de Deus, para que você tenha uma vida espiritual abundante. Porque quando você tem esses momentos no secreto, você vai refletir esses momentos de oração, dirigindo o seu carro, lavando a sua louça, varrendo a sua casa, no intervalo da escola, entre uma atividade ou outra da sua academia, na caminhada na beira da praia, você vai estar caminhando, mas vai estar orando. Por quê? Porque você tem uma vida com o Senhor. Você tem uma comunhão com Ele. Agora, é lógico que esses momentos periféricos não são iguais ao momento em que você está no secreto. E muitas pessoas pecam quando vão para esse secreto, elas levam o seu celular, elas levam o seu gibi, elas ligam a sua televisão, elas levam a sua musiquinha. Amados, isso quebra aquele momento em que o Pai quer falar contigo. É assim, ó. Deus quer intimidade contigo. Ele quer que você entre no lugar secreto. Se você vai sentar, se vai deitar, se vai ajoelhar, não importa. De preferência que você ou ajoelhe, se quiser, senão você sente. Feche os seus olhos. Esqueça a mídia, os amigos, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ou seja, pega o celularzinho, desliga e deixa lá na sala e vai ficar 1 hora com o papai.
desliga a Netflix, sai da sala e vai para um local secreto conversar com o papai. Isso vai modificar profundamente a sua vida. Mas tem pessoas que estão diante da televisão, aí assistindo lá o Netflix, aí, peraí que eu vou orar, desliga a televisão, pum, dobra as pernas e ora. Aí quando prevê que tem outro capítulo para se assistir de uma série, alguma coisa desse tipo, ele pronto, terminou a oração, acabou. Amado, isso não funciona. Para os dias de hoje, e como foi na igreja no princípio, isso não funciona. É necessário que observemos a própria vida de Jesus e tiremos dele esses exemplos. Quando ele ia se abastecer de Deus, ele procurava um monte, um deserto, um lugar onde ele ficasse só. E não levava a mídia, não levava os discípulos. Ele deixava a mídia, deixava tudo. Ficava só ele e papai. Isso é uma pérola que Jesus Cristo mostra para nós, que ele deixa claro na sua palavra. Essa é uma delas, foco. Quando você for orar, verifique o foco. Como é que você está fazendo aquilo? Qual é o propósito que você está tendo com aquilo? Deixe as crianças do lado de fora. Quando a Bíblia fala de você entrar no quarto e fechar a porta, é para você estar... O quarto geralmente é um local de intimidade, é um local secreto, é um local para ter intimidade ali. E as outras coisas ficam de fora. Então deixe tudo de fora e dedique aquele momento ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus Cristo falou que você vai experimentar a graça de Deus. Essa foi uma observação que Jesus deu. A outra encontra-se em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Trata-se da perseverança. A perseverança é outro aspecto importante, é uma pérola preciosa, que devido ao mundo hoje, ao sistema de nós querermos tudo rápido, a perseverança afeta pessoas que são ansiosas demais, que querem as coisas, as respostas imediatamente. Então, tudo isso faz com que as pessoas percam um ensinamento de Jesus básico, fundamental sobre perseverar. A Bíblia diz, vou ler também na versão da mensagem, tá bom? Em Lucas, no capítulo 18, verso 1 a 6, diz que Jesus contou uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Esse foi o propósito do ensinamento dele. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Aquela viúva perturbava aquele juiz. Isso era a parábola que Jesus estava mostrando. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. É melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Ou seja, Jesus mostrou através daquela parábola o incômodo que era aquela mulher perturbar aquele juiz, porque ela queria que fosse feito justiça. Ela estava em busca de algo que era direito dela, e era papel daquele juiz atender aquela mulher. Mas ele não temia a Deus, nem respeitava pessoas, ele estava tirando onda, não queria resolver. Só que a mulher perseverou, insistiu, perturbou tanto que ele disse: espera aí, eu tenho que resolver o problema dessa mulher, senão ela não vai me dar sossego. Jesus pegou essa ilustração para nos ensinar o seguinte: então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Porque pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Por que pensar dessa forma? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Jesus, fechando essa parábola, ele diz: olha só, vocês viram, aquele juiz era mau, e ele atendeu aquela mulher. Agora me diga, se vocês acham que Deus não vai atender vocês, por serem seus filhos, por Deus ser bom, e aquele juiz era uma pessoa má e atendeu? Ele disse: não, certamente Deus vai atender vocês também.
Aí ele diz, no final, o último versículo, ele diz, mas a pergunta é, nessa versão da mensagem, mas a pergunta é, quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? O que Jesus estava ensinando aqui? Ele disse, você pede, busca. O juiz vai atender você. É certo que ele vai atender você. Mas aquela mulher, ela recebeu porque ela perseverou. Mas vocês acham que Deus não vai atender vocês? Sim, Ele vai atender vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus queria, através dessa parábola, mostrar apenas uma coisa. Primeiro, que Deus realmente atende. Mas o que Ele queria enfatizar era o seguinte, quanto dessa fé persistente eu vou encontrar quando eu voltar? Quantos não vão parar de perseverar? Quantos não vão parar de insistir? Quantos não vão parar de confiar? Essa foi a grande questão de Jesus Cristo. Será que quando eu voltar eu vou encontrar esse tipo de fé na terra? Que tipo de fé, Jesus? O tipo de fé que pede e fica se mantendo em fé, crendo, pedindo, buscando, louvando, agradecendo, recebendo, com aquilo na sua mente, até receber. Será que eu vou encontrar esse tipo de fé na terra? Essa foi a questão que Jesus Cristo colocou para nós cristãos, para os seus filhos. Porque, na verdade, de fato, o Senhor atende. Ele disse, o Senhor vai atender. Ele está falando aqui de questões especiais, algumas questões particulares, porque trata-se de um juiz tratando da questão de uma mulher qualquer da sociedade. Mas ele frisou a questão de você ter fé e perseverar naquela condição de que, se você está pedindo, vai chegar um momento em que esse juiz vai ter que liberar para você. Então eu quero saber se esse tipo de fé eu vou encontrar quando voltar a essa terra. Por isso, amados, oração é tão importante, por isso oração é tão necessário, por isso perseverar é fundamental, perseverar em oração, orar sem cessar, desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, porque eu vou te dizer uma coisa, existe um outro aspecto da vida cristã, de oração, que eu entendo que seja uma vida de descanso. É justamente aquilo que Jesus falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você não vai precisar pedir nada. Tudo vai ser acrescentado. Tem pessoas que não creem nisso. Eu creio nisso, amado, que quando você se ocupa, como Maria, com o Senhor, quando você se ocupa com o Senhor, as coisas chegam para você. Afinal de contas, quando você olha o Velho Testamento, Deuteronômio 28, você vê que as bênçãos alcançarão, elas correrão atrás daqueles que amam a Deus, que fazem opção por servir ao Senhor. Então, oração é importante, mas orações de petição, ela tem várias faces. E uma das faces da oração de petição é essa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas bênçãos te serão acrescentadas. Então, se nós cremos nisso, nós vivemos nisso, amados. Enquanto que existem outras pessoas que vêm à igreja apenas para pedir. Poucos vêm para adorar, muitos vêm para pedir. Oração para muitas pessoas é sinônimo de petição. Oração não é sinônimo de entrega, oração não é sinônimo de consagração, não é sinônimo de adoração, não, é sinônimo de petição. Todos que oram pedem alguma coisa. Mas não é bem assim, tá certo? Examine a palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante, que a palavra de Deus nos mostra. Jesus falou que ele queria, quando voltasse, encontrasse esse tipo de fé na terra. Que fé? A fé que persevera, a fé que não desiste, a fé que se mantém. Muito bem. Nós estamos falando de oração. Muito bem. Mas existe uma passagem na palavra de Deus, em Daniel, no capítulo 10, que traz uma luz. Ou se não traz uma luz, nos confronta.
Em Daniel, no capítulo 10, diz a palavra do Senhor, que Daniel recebeu uma visão. Daniel, profeta, pense num cara aprumado. Se você quiser ter a sua vida bem aprumadinha, eu aconselho você a ler Josué e Daniel. Pense, 2 camaradas aqui, na presença de Deus 100%. Josué e Daniel. Bom, Daniel, no capítulo 10, fala que ele recebeu uma visão e aquela visão incomodou a ele. Ele queria uma resposta. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Deus lhe agraciou com a habilidade de sonhar e interpretar sonhos. Daniel, a exemplo do que foi José, foi uma bênção para reis daquela época. Rei da Babilônia. Mas observe um detalhe. Daniel orava e quando ele buscava o Senhor e ele teve um sonho, e ele teve uma visão. Na verdade, ele viu o Filho do Homem, já lá no Velho Testamento. Há uma ligação disso com Apocalipse, por isso eu aconselho você, todas as vezes que tiver um culto profético, não é, onde vai ser falado sobre o Apocalipse, nosso irmão Eduardo está ensinando, venha para que você possa aprender, interligar essas informações e ser abençoado. Daniel teve aquela visão, mas ele queria uma resposta. E diz a Bíblia que ele, para obter a resposta, ele ficou em jejum, ele fez o jejum dele lá. E a Bíblia diz que ele se prostrou para buscar ao Senhor. Daniel ficou durante 21 dias orando, mantendo aquela fé da qual Jesus viera a falar futuramente. A perseverança. Preste atenção a isso. Daniel ficou buscando. Quando o anjo Miguel veio falar com ele, você vai perceber que a unção foi tão forte que Daniel ficou trêmulo, Daniel caiu, o anjo levantou, Daniel não pôde falar, Daniel ficou tomado pela unção de Deus ali, pela presença do poder. Então o anjo chegou para ele e disse, Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 14, na versão também a mensagem, diz assim, fique tranquilo, ele continuou, não tenha medo. Quando você decidiu humilhar para receber entendimento, sua oração foi ouvida. E eu me dispus a vir até aqui, mas fui impedido pelo anjo, que é o príncipe do reino da Pérsia. E isso me atrasou por 3 semanas. Mas Miguel, um dos anjos supremos, veio em meu socorro e ficou ali com o anjo, que é o príncipe da Pérsia. Estou aqui para ajudar você a entender o que vai acontecer com seu povo, pois a visão fala do futuro. Miguel precisou ouvir, Miguel, o anjo de Israel, ele precisou ouvir. Agora, preste atenção um detalhe. Quando Daniel começou a orar, a Bíblia diz que Deus liberou a resposta. Essa resposta levou 21 dias para chegar até Daniel. Por quê? Porque potestades entraram no meio e fizeram com que o anjo que estava trazendo a resposta fosse interceptado e atrasado. Aquele anjo ficou ali preso durante 21 dias, até que Miguel veio para ajudá-lo e ficou combatendo com aquela entidade. E ele desceu e pegou a resposta e levou até Daniel. E disse, Daniel, cheguei, beleza, tranquilo. Preste atenção, quando você começou a orar, Deus respondeu. E eu saí de lá. Mas durante o tempo em que você ficou aqui orando, entidades, potestades, entraram no meio do caminho, tentaram roubar a resposta que eu estava trazendo para você. Foi necessário que Miguel viesse e lutasse e segurasse aquele príncipe da Pérsia, que é uma figura de Satanás.
e me liberasse para eu poder vir enquanto ele está lá. E eu estou aqui com a resposta. Agora me diga uma coisa, irmão. Se Daniel, quando começa a orar, a resposta de Deus é liberada, é como se o Senhor fizesse assim. Daniel começou a orar, o Senhor disse, Daniel está orando. Quem vai, Miguel? O anjo disse, eu vou. Toma, leva. Pegou a resposta e levou. Na mesma hora em que ele começou a orar, levou. No meio do caminho, vieram aquelas potestades, interceptaram. Durante 21 dias houve luta. Miguel chegou, ficou ali com aquela entidade e o anjo continuou o seu propósito e disse, Daniel, está aqui a resposta que Deus te deu há 21 dias atrás. Isso é uma pérola sobre a oração. Isso me diz que quando eu começo a orar, Deus começa a me responder. Agora, se a resposta não chega, amados, o mundo espiritual continua o mesmo. Demônios, principados e potestades continuam os mesmos. O nosso Deus no trono continua o mesmo. Os anjos continuam os mesmos. Por que que a resposta não chega? Agora me diga uma coisa. Se Daniel para de orar no 10º dia, Deus já havia liberado a resposta. O anjo já havia saído com a resposta. Aquelas entidades já haviam lutado, já estavam em lutas com ele. Se Daniel levanta e diz, não vai vir mais resposta não. E saísse da sua posição. Me diga uma coisa, pensa comigo aí. O que aconteceria com a resposta? Está aqui a resposta, Daniel, que eu te dei. Ficou ali. Você saiu da posição, deixou de orar? Quando eu voltar, porventura, eu vou encontrar na terra o mesmo tipo de fé, de perseverança? Então, isso faz com que nós pensemos. Quando eu comecei a orar, Deus me respondeu. Se está demorando a chegar, é porque alguma coisa aconteceu. E eu vou te dizer o que é alguma coisa. São demônios impedindo que anjos de Deus tragam a resposta, a exemplo do que aconteceu com Daniel, até as suas mãos. E se você não permanecer orando, se você não permanecer buscando aquela resposta, você acha que ela vai acontecer o que com ela? Os anjos lutaram em vão? A sua resposta ficou ali. E existem pessoas, amados, que ainda vão mais além. Quando você para de orar, é a sua oração que vai fortalecer aquela batalha. É a sua oração que vai fortalecer aquela peleja. É porque você está orando que outro anjo vem ajudar. Se você não orar, aquele seu anjo vai ficar só. E aquela sua resposta pode ser tomada. Porque Deus a liberou já. Deus não vai dizer, traz a resposta de volta. Já liberou. E infelizmente, demônios tomam conta dessa situação e você não recebe a bênção. Os anjos perdem tempo e o Senhor muitas vezes fica marginalizado porque na sua cabeça Deus não lhe atendeu. Quando na verdade, quando você começou a buscar, o Senhor liberou a resposta. O mundo espiritual, ele não é tão simples de entender, mas ele existe. E esta passagem de Daniel traz luz, mostrando que, na verdade, são os anjos, ministradores de Deus, que trabalham ao nosso favor, que trazem coisas de Deus para nós, amados. Como você observa na Bíblia, várias vezes os anjos foram os instrumentos que Deus usou para dar uma resposta. A exemplo do nascimento de Jesus, para levar uma bênção, uma missão, algo de Deus para quem estava buscando, ou mesmo que não tivesse. Mas eram os anjos. Anjos existem, assim como demônios também existem. E a Bíblia diz que foi a terça parte deles que caiu de lá. Então preste atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, quando eu voltar, porventura, eu vou encontrar esse tipo de fé, o mesmo tipo de fé de Daniel, que perseverou durante 21 dias e não desistiu até que a bênção chegasse. Isso é o que queria dizer lá a palavra de Deus em
nessa parábola da viúva. Lucas 18. Quando você ora, amados, a resposta sai para você. A bênção vem para você. Mas se você não persevera, ela vai ficar no meio do caminho. E eu quero ler 2 textos que nos faz pensar. Eu quero que você pense esta noite. Veja bem. Tiago, no primeiro capítulo da sua carta, o versículo 17, diz que toda boa dádiva, você crê na Bíblia? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Jesus respalda dizendo: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial boas dádivas a quem lhe pedirem. Quando eu leio esses 2 textos, eu entendo que de Deus só vem coisa boa. Você concorda comigo ou não? Se de Deus só vem coisas boas, por que pessoas vão a centros de macumba, espíritos, e essas entidades, e muitas vezes fazem um trabalho e recebem uma gravidez, uma cura, uma bênção, se nós sabemos que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai? Isso nos faz pensar, amados, nos faz entender que precisamos redobrar a nossa vigilância em oração, para que quando comecemos a orar, perseveremos até o final da oração, para que as nossas petições, as nossas orações, não fiquem no meio do caminho. E a peleja do anjo de Deus, dos anjos de Deus, seja perdida. E Satanás roube aquilo que era para você e leve para outra pessoa. Então, Jesus Cristo disse: ore no secreto, tenha sua intimidade com Deus, persevere em oração. Quando você começar a orar, não desista até que a sua bênção chegue. Daniel mostra que quando a gente começa a orar, Deus libera a sua bênção. Daniel mostra que existem anjos que nos servem e fazem esse trabalho. Daniel mostra que os anjos bons de Deus podem ser interceptados por demônios para que sua bênção que estava indo para você seja roubada por eles. E se você para de orar, para onde vai a resposta da sua oração? Amados, eu entendo que orar é fundamental. E eu espero que com esta ministração você tenha sido abençoado. Você entenda que orar é bom em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas o secreto é fundamental para seu crescimento espiritual. Eu espero que você entenda que perseverar também é. Porque quando você começa a buscar, o Senhor libera a sua bênção. O anjo vem para te trazer. Nós temos anjos, cada um de nós tem um anjo. E são esses anjos que trabalham ao nosso favor. O chamado anjo da guarda. Mas esse anjo sai da presença de Deus com a sua bênção. E a exemplo do que aconteceu com Daniel, acontece hoje. Os mesmos demônios vão lá tentar roubar a sua bênção. E se você não persevera, a sua perseverança é o combustível. Para que outros venham e peleje junto com ele, até que aquele demônio, aquela potestade seja destruída ou destronada, e a bênção chegue para você, porque você está num reino que não é seu. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo, como Jesus Cristo falou. Nós somos de lá. Quando nós oramos, a bênção está saindo de lá, do nosso país, da nossa pátria, e vindo para esta terra. Mas no meio do caminho, principados e potestades
sempre estão trabalhando para impedir que você receba a sua bênção. O que eu faço, meu irmão? Ora e persevera, não duvida. Primeiro, que o seu pai liberou a bênção. Segundo, que a bênção está chegando. Terceiro, que os anjos estão trabalhando em seu favor. Fique ali orando, dando graça, louvando. Eu tenho, é meu, já veio, já foi liberado. Eu não vou sair daqui. Quando você estiver buscando, que o seu anjo estiver cansado, que o seu anjo não estiver conseguindo passar com a sua bênção, Deus vai mandar outro. Vai lá, ajuda, porque o negócio ali está bom. Ele está crendo. E o anjo vai pelejar. E eles vão vencer. E a bênção que você pediu não vai ser roubada por demônio nenhum. Ela vai chegar na sua mão, do jeito que você orou, do jeito que o Pai liberou para você. Espero que isso realmente mude a sua vida de oração. Que você aprenda essas coisas com Jesus Cristo. Aprenda com a palavra. Tá bom? Se você está conosco esta noite, está ouvindo a palavra de Deus, você aprendeu que orar é bom. E que através da oração você pode receber bênçãos preciosas do Senhor. Mas para isso você precisa receber esse Jesus, fazer parte desse reino. Então, se você deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, está aparecendo aqui na tela um formulário, um QR Code. Clique nesse QR Code, bote a câmera do seu celular. Para isso o celular serve, é bom demais. E preencha dizendo que você está recebendo Jesus como Senhor da sua vida. E mande isso para a igreja. Quando você preencher e enviar, ele vai vir aqui para a igreja. Alguém, um abençoado de Deus, vai entrar em contato contigo. Vai te dizer que essa foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Então você vai ser acolhido. Você vai conhecer a nossa igreja, vai conhecer os nossos irmãos, vai receber palavra boa. Você vai crescer e vai poder abençoar outras pessoas, vai poder salvar outras vidas também. Então faça isso. Entregue a sua vida a Jesus e você será abençoado. Você que está fazendo isso, eu queria orar com você. Eu queria que você, mesmo por trás das câmeras, curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e repetisse essa oração que eu vou fazer agora, tá bom? Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra, porque eu sei que Jesus Cristo morreu para que eu tivesse agora vida, uma vida de oração, uma vida assistida por Deus, uma vida assistida pelos anjos. Eu posso orar, me comunicar com o Senhor diretamente e receber as bênçãos dos céus. Pai, nesse momento, eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Quero que Ele seja agora o meu dono. E eu digo a Satanás e todas as entidades do mal: não tenho nada a ver contigo. Em nome de Jesus, agora eu rejeito toda ação maligna contra a minha vida. Eu renuncio a todo pacto, a toda ligação, a toda ingerência de Satanás sobre a minha vida. Porque a partir de agora eu sou um filho de Deus. Pai, muito obrigado. Receba a minha vida. Perdoa o meu pecado. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda, colocando dentro de mim o seu Santo Espírito. Obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, se você fez isso esta noite, você é a pessoa mais feliz do mundo. Uma pessoa abençoada. Preencha o formulário, mande para a nossa igreja e você será assistido. Você vai ser orientado, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida na prática da palavra. Deus abençoe.